Se Napoleon Hill estivesse vivo hoje, olhando para o mundo em que vivemos, olhando para essa geração conectada, acelerada, constantemente distraída, o que será que ele diria? Que conselhos ele daria para uma humanidade que tem mais tecnologia do que nunca, mas que parece cada vez mais perdida em si mesma? Será que ele aplaudiria nosso progresso? Será que ele se orgulharia da velocidade com que nos comunicamos, do acesso instantâneo ao conhecimento, da possibilidade de transformar uma ideia em negócio com apenas alguns cliques? Ou será que ele nos daria um alerta, um aviso severo, um chamado para despertar? Eu acredito que Napoleon Hill nos olharia bem nos olhos e diria: vocês continuam caindo na mesma armadilha, a armadilha da deriva mental. A geração de vocês é mais inteligente, mais informada, mais conectada, mas paradoxalmente é também a mais distraída e a mais vulnerável ao controle do medo. No livro Mais Esperto que o Diabo, escrito em 1938, mas publicado apenas décadas depois, Hill revela algo perturbador. Ele conta que teve uma entrevista simbólica com o próprio diabo e que esse ser, o diabo, confessou a maior de suas armas contra a humanidade: a deriva. O que é a deriva? É viver sem pensar por conta própria, é seguir a multidão sem questionar, é acordar sem propósito, sem direção, sem clareza. É gastar horas diante de uma tela, consumindo conteúdos vazios, comparando-se com pessoas que você nem conhece, e depois sentir aquele vazio dentro de si. Hill disse que a deriva era o estado em que 98% das pessoas viviam em sua época. Agora, imagine se ele visse a nossa geração, com notificações constantes, com milhões de estímulos por segundo, com algoritmos programados para prender nossa atenção, com a mente sequestrada por promessas rápidas de prazer. Ele diria: vocês entregaram a direção da vida de vocês para máquinas, para distrações, para ilusões. Derivar é perigoso porque é sutil. Você nem percebe que está derivando. Você acha que está ocupado, mas está apenas distraído. Você acha que está avançando, mas está apenas rodando em círculos, e enquanto você deriva, sua vida escorre pelas mãos. Minuto a minuto, hora a hora, ano após ano. Mas a deriva não é o único inimigo. Napoleon Hill nos alerta que o medo é a ferramenta favorita do diabo. E ele lista 6 grandes medos que aprisionam o ser humano: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Agora, me diga, você consegue reconhecer esses medos no mundo de hoje? Eles estão em todo lugar. O medo da pobreza prende milhões em empregos que odeiam porque acreditam que não podem arriscar. O medo da crítica silencia vozes poderosas porque ninguém quer ser julgado. O medo da doença alimenta indústrias bilionárias de ansiedade e insegurança. O medo da perda do amor destrói relacionamentos, gera ciúmes, dependência emocional. O medo da velhice faz pessoas se perderem em ilusões de aparência. E o medo da morte mantém tantos paralisados sem ousar viver de verdade. Hill diria: vocês deixaram que o medo se tornasse a bússola da vida. Vocês não vivem. Vocês se defendem, mas o medo só tem poder até o ponto em que você decide enfrentá-lo. Quando você dá um passo à frente, mesmo com medo, ele perde a força, e é aí que você começa a se libertar. E para ilustrar isso, Hill certamente traria histórias de pessoas que, mesmo diante de dores, críticas e limitações, escolheram não derivar. Frida Kahlo, uma mulher marcada pela dor física, pelo acidente que a deixou debilitada, pela angústia de um corpo ferido. Ela poderia ter se rendido, poderia ter passado a vida lamentando, mas em vez disso, usou sua dor como combustível para a criação. Transformou o sofrimento em arte. Hill olharia para ela e diria: ela não derivou, ela decidiu.
Ela provou que até mesmo a dor pode ser matéria-prima de grandeza. Nikola Tesla foi um homem à frente de seu tempo. Ridicularizado, chamado de louco, sabotado por interesses que não queriam ver suas ideias florescerem. Mas ele continuou. Não se deixou guiar pela crítica ou pelo descrédito. Ele via algo que os outros não viam. E Hill diria, é isso que acontece quando você vive com um propósito definido. Você não se curva às opiniões. Você segue a visão que arde dentro de você. Martin Luther King, em meio à segregação, à violência, às ameaças constantes, ele teve coragem de sonhar. E mais do que sonhar, ele teve coragem de falar. Ele sabia que poderia perder a vida e perdeu, mas deixou uma chama acesa. Hill diria, esse é o poder do propósito. Um propósito verdadeiro é maior do que o medo, é maior do que a própria morte. Marie Curie, uma mulher que ousou desafiar o preconceito, a exclusão, a arrogância de uma sociedade que não queria mulheres na ciência. Ela abriu caminho com sua determinação, sua pesquisa, sua coragem. E Hill diria, ela mostra que o propósito quebra barreiras, destrói muros, derruba preconceitos. O propósito não pede licença, ele simplesmente avança. Todos esses exemplos apontam para a verdade central dos ensinamentos de Hill. Quem não tem propósito definido está condenado a derivar. Um propósito definido é como um farol. É aquilo que guia suas escolhas. É aquilo que dá sentido à sua luta. É aquilo que transforma dificuldades em degraus. Sem propósito, você é levado pela maré. Com propósito, você cria a corrente e olha ao seu redor. Quantos jovens vivem hoje sem direção? Trabalhando em empregos que odeiam, presos em dívidas, presos em relacionamentos sem vida, presos em rotinas que não fazem sentido. Tudo isso porque nunca pararam para responder à pergunta mais importante. Qual é o meu propósito? Hill nos alerta. Quem não define o próprio propósito será usado para cumprir o propósito de outros. E se Napoleon Hill pudesse falar diretamente com a nossa geração, talvez dissesse algo assim: vocês têm mais acesso à informação do que eu jamais imaginei. Vocês têm a chance de transformar suas vidas como nenhuma geração teve antes. Mas vocês estão entregando esse poder às distrações. Vocês estão se deixando manipular pelo medo. Vocês estão desistindo do maior presente que receberam, a liberdade de pensar por si mesmos. Acordem, o poder está dentro de vocês. O diabo não pode te derrotar, a não ser que você entregue a ele a sua mente. Quem controla sua mente, controla sua vida. Quem controla sua vida, controla seu destino. E aqui, eu falo diretamente com você. Sim, com você que está me ouvindo. Você tem duas opções: continuar derivando, deixar que o medo dite suas escolhas, que as opiniões alheias decidam seu futuro, ou assumir o controle, definir seu propósito, agir todos os dias com disciplina, coragem e fé em si mesmo. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira riqueza. Esse é o verdadeiro sucesso. E agora, eu te faço um convite. Se essa mensagem tocou você, se fez sentido para a sua vida, eu quero que você curta este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa despertar e se inscreva no canal, porque aqui, o meu propósito é lembrar você de algo que o mundo tenta te fazer esquecer. Você é dono da sua mente, dono da sua vida, dono do seu destino. E como Napoleon Hill diria, quem controla a própria mente, controla o próprio destino.